Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entende o que estás lendo. Deixa eu ver onde a gente parou hoje, foi em Deuteronômio, capítulo 6, parte 2, episódio de número 707, nona temporada. Estamos no nono livro da Bíblia, você encontra todos os outros aí, são 5 do Antigo Testamento, 4 do Novo Testamento. Nós costumamos alternar entre um livro do Novo, um livro do Antigo, e a gente medita aqui capítulo por capítulo, todo o ensino, toda a teologia bíblica, todo o aprendizado do texto sagrado que Deus tem a nos ensinar. A gente compartilha aqui com vocês e tem sido uma jornada fantástica de muito aprendizado da palavra de Deus. Hoje a gente vai continuar falando da obediência, que é o fim da lei, né? No episódio anterior falamos bastante sobre isso e é uma satisfação imensa ter você aí novamente, você que tem chegado pela primeira vez, que Deus abençoe grandemente sua vida, você que sempre nos acompanha, que a palavra de Deus te alcance, te abençoe, te edifique, te renove, te regenere, te transforme. A palavra de Deus tem poder e ela jamais volta vazia para aquilo a qual ela foi enviada. Veja que Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 ao 3, nos traz, dentre tantas lições, a seguinte: como a mãe ensina seus filhos, dando-lhes linha sobre linha, repetição e variação frequentes, assim Moisés pacientemente ensinou Israel. Ele foi fiel em toda a sua casa. Veja a excelência interna da lei de Deus. Ela tem tantas qualidades de mérito que nenhuma palavra na linguagem humana pode expressá-las todas. Elas são mandamentos, palavra que indica a autoridade justa da qual emanam. Elas são estatutos implicando seu caráter fixo e permanente. Elas são julgamentos, uma descrição que denota deliberação ponderada e previsão paciente. Nenhum benfeitor maior pode ter os homens do que um legislador sábio. Essas leis, se observadas reverentemente, elas teriam sido saúde para o corpo e vida para a nação. O projeto da aliança de Deus era a obediência corajosa e completa. Não era proveitoso para Deus ordenar ou para Moisés ensinar, a menos que o povo obedecesse. Assim como é inútil para o lavrador arar sua terra, semear a semente, regar suas plantações, se nenhuma colheita ocorrer. O fim que Deus tinha claramente em vista, o único fim digno dele, não era a posse de Canaã por Israel, nem a prosperidade ali, o final era a obediência. A terra seria perdida se a obediência justa não abundasse. E a obediência, para ser aceitável, ela deveria ser real. A conformidade externa apenas à lei não seria suficiente. Deve haver uma harmonia entre a vontade do homem e a de Deus. A obediência promoveria a reverência fortaleceria o amor, a ação e reação em meio às forças da alma. A obediência piedosa, ela está implícita aqui nos ensinamentos de Deuteronômio. É uma herança que passa de pai para filho. A obediência formal e superficial, ela não se reproduzirá em outros. Não produzirá sementes do tipo verdadeiro. Mas a piedade genuína e vital, ela é contagiosa. Se maus exemplos são praticados, certamente boas qualidades também o são.
Caso contrário, a verdade seria mais fraca que o erro, a virtude mais fraca que o vício. A manifestação de uma religiosidade sadia, completa, direta, transparente e alegre é o maior poder do mundo. Pelo bem de nossos filhos e pelos filhos de nossos filhos, que a obediência reverente ilumine e embeleze a nossa vida. A obediência piedosa, ela produz frutos presentes. As suas recompensas não são totalmente reservadas para o futuro. Na terra, algumas vantagens são colhidas. A duração dos dias é um resultado. Teus dias podem ser prolongados. Uma velhice é uma coisa linda, mas os ímpios não viverão metade dos seus dias. É o que nos afirma a palavra de Deus. Numerosos descendentes são um resultado. Vocês podem aumentar poderosamente. Uma população crescente é universalmente considerado um símbolo de prosperidade material. Os da cidade florescerão como a erva da terra. O sucesso em todo empreendimento é anunciado como um efeito. Tudo irá bem com você. Saúde robusta, conforto no lar, paz nacional, colheitas prolíficas, segurança, contentamento, honra. Estes são os frutos a serem antecipados relacionados à obediência. A obediência é um investimento que traz os maiores e mais seguros resultados. O objetivo familiar deve ser propagar a lei. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 ao 25. A lei tem como essência o amor. Na família, no lar, no círculo do amor. Essa lei deve ser propagada. E aqui estamos para notar que os pais devem se identificar com a causa de Deus. Os judeus, eles foram orientados a usar porções da lei sobre eles, nas suas roupas. Este é o sinal de identificação com ela em uma era rude. A ideia é uma profissão parental, uma alegre identificação deles mesmos com a causa do Senhor. Em suas casas, em suas roupas, em todo lugar, deveriam ser espalhadas porções da lei de Deus. O lar também deveria ser consagrado como um lar divino. A lei de Deus deveria ser escrita nos umbrais da casa. Isso significava a identificação da casa com a causa de Deus. Hoje em dia está difícil ver a diferença entre um lar ímpio e um piedoso, entre uma pessoa não convertida e uma convertida. As crianças, elas são manifestamente destinadas a serem companheiras dos pais. Os pequenos devem ter a companhia dos pais em casa, fora dela, de manhã e à noite. Versículo 7. O erro cometido por muitos pais é não se tornarem suficientemente companheiros. É o comportamento que, afinal, determina a inclinação das crianças. A lei de Deus deve ser trazida de manhã, ao meio-dia, à noite, como grande interesse. Claro, se os pais devem fazer isso como Deus pretende, a sua lei deve ser um grande interesse pessoal para eles. Eles devem se deleitar nela, amá-la, torná-la uma questão de estudo contínuo. Em meio às secularidades da educação, o lar deve ser o sustento da verdadeira religião. Com os pais, a responsabilidade de despertar o interesse das crianças na palavra de Deus. O ajuste de interesses rivais na educação é quase impossível. E assim se torna ainda mais necessário que o lar seja feito para suprir o elemento espiritual. Qualquer que seja o caminho que os arranjos educacionais e a legislação possam. A prosperidade não deve gerar ateísmo. É uma outra lição interessante deste capítulo. Este é o aviso aqui dado a Israel. Deus pode ser esquecido em meio ao sucesso e prosperidade de Canaã. Pois é a prosperidade, não a diversidade, que via de regra desperta o ateísmo.
A prosperidade do filho pródigo levou para a terra distante do esquecimento de Deus, enquanto sua adversidade o trouxe de volta. Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32. As palavras de Deus devem ser valorizadas, Deuteronômio capítulo 6, versículo 8 e 9. E os usos aos quais se faz alusão sugerem o dever de uma alta valorização dos mandamentos de Deus. Somente preceitos altamente valorizados seriam tratados conforme descrito. A necessidade de tomar meios para assegurar a manutenção dos mandamentos de Deus na memória. E pode-se manter isso pela leitura frequente das Escrituras, conversando frequentemente com outros, lembrando frequentemente das palavras de Deus em nossos pensamentos. A importância de levar os mandamentos de Deus a cada detalhe de nossa vida. Mãos, olhos, batentes de porta, etc. Nosso trabalho, visão, ocupações domésticas, etc. Nos transmite a ideia de que ela esteja relacionada com toda a nossa vida, emoções, nosso corpo, alma, espírito, intelecto, e em todas as nossas relações a palavra de Deus deve ser nosso guia, nosso direcionador. Esse versículo 10 ao 19, ele nos fala desse perigo da prosperidade que já falamos um pouco aqui. A prosperidade secular, ela se torna perigosa, a menos que o navio seja forte o suficiente, uma ventania, por mais favorável que seja, provavelmente virará o navio e o enterrará nas profundezas do mar. Quanto maior for nossa abundância terrena, maior será a nossa necessidade de princípios, de valores e de condutas pautadas pela palavra de Deus. Homens sábios, eles herdam o fruto do trabalho dos outros. Sob a liderança de Deus, os hebreus herdaram cidades que os cananeus construíram e vinhedos que os amorreus plantaram. Se soubéssemos todos os fatos do caso, nós admiraríamos isso como um ato de sabedoria justa. Nós sabemos que a iniquidade dos amorreus era um copo cheio até a borda. Os hebreus, com todas as suas falhas, eram um povo escolhido. Deslocamentos semelhantes ocorreram em todas as terras do mundo. É um exemplo da sobrevivência do mais apto. Essa herança de Canaã, com suas cidades, gado e riqueza, deveria ter produzido um profundo senso de gratidão. Tudo que os hebreus desfrutavam, eles deviam à mão generosa de Deus. O senso de dependência diária de Deus para alimento material é uma vantagem, é um incentivo constante à gratidão e à fé. A pobreza, ela é mais propícia à piedade do que a riqueza jamais foi. Por isso, nosso Senhor, ele escolheu um estado de pobreza como mais adequado à sua missão. Quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. Enquanto os homens continuam na carne, eles preferem um Deus visível a um invisível. Então eles dizem ao ouro: Tu és o meu Deus. Ser singular na crença e prática dos princípios cristãos é sempre um esforço árduo. Teria sido melhor para sua paz e sua reputação não ter herdado a terra do que ser expulso dela novamente. É uma calamidade tremenda, tendo sido erguido alto, ser jogado para baixo. O efeito da deslealdade entre os hebreus não seria simplesmente uma substituição em seu estado anterior, seria a destruição da face da terra. É extremamente perigoso testar a paciência de Deus, fazer experimentos sobre a longanimidade de Deus. Embora Moisés tenha dirigido a eles essas advertências e apontado esses perigos, ele não pensaria tão maldosamente neles, a ponto de prever sua queda. Ele acalentará em seu próprio peito a brilhante esperança de sua lealdade.
Ele colocará em exercício os seus melhores princípios e aspirações. Ele prevê confiantemente seu caminho sábio e ascendente e esboça diante de seus olhos sua futura grandeza e segurança. Nisso está a sábia liderança. Se a esperança ela acende dentro do ser humano, nem tudo está perdido. Como podemos viver com uma verdadeira prosperidade se esquecemos da fonte de todas as bênçãos, que é o próprio Deus? Que frutos nossa obediência a Deus está gerando em nossas vidas e nas gerações que nos seguem? São perguntas, questões, reflexões que devemos fazer. Vem orar comigo. Busque um local calmo e tranquilo para a gente falar com Deus, e após isso, a gente está encerrando mais um episódio. Que bênção até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Senhor, ajuda-nos a enxergar o valor eterno da Tua palavra e a obedecer-te com amor e reverência. Que nossos lares sejam faróis da Tua verdade e nossas vidas exemplos vivos de piedade sincera. Ensina-nos a usar as bênçãos da prosperidade com gratidão, humildade, mantendo nossos corações fixos em Ti. Em nome de Jesus, nós te pedimos, te agradecemos. Amém, amém, amém. A gente volta em breve para continuar meditando no texto bíblico, tá bom? E eu te aguardo lá no próximo episódio. Um abraço. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.